Bom, vamos iniciar hoje, né? Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês. Desculpem as buzinadas, né? Não tem como não ouvir, faz parte. Hoje, o nosso seminário será sobre o caso Dick, de Melanie Klein, né? E teremos a apresentação de Bruno Santana e de Teresa Barreto. E só para lembrar, né, aproveitar todos vocês aqui no início também, para lembrar do próximo seminário, que vai acontecer no dia 7 de novembro, né? E aí gostaríamos já de aproveitar e convidar todos vocês. Será com Ana Aline e Silvia Ferreira, né? Elas vão falar sobre o caso Marie François, né, de Rosine e Robert Lefort. Vamos dar início com Teresa, né, Teresa? Você vai iniciar falando um pouquinho sobre o caso, e aí depois Bruno vai trazer as considerações dele. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Estamos hoje dando sequência aos seminários do NINA, com mais um caso clássico da psicanálise, que é o caso Dick, de Melanie Klein. Vou tentar falar vagarosamente, porque fica mais claras as considerações. O caso Dick se refere ao atendimento psicanalítico de um menino de 4 anos de idade, que se encontrava no nível intelectual de um menino de 15 a 18 meses, indiferente à presença das pessoas, mesmo as mais próximas. Dick não demonstrava nenhum afeto ou interesse, quase não brincava, e Klein observa que sua ansiedade era pequena quando comparada de outras crianças. Para Klein, era um caso muito diferente de todos que tinha tratado e não se encaixava em nenhum diagnóstico conhecido no seu tempo. Dick demonstrava ser carente de qualquer afeto ou angústia e indiferente à presença ou ausência de sua mãe ou da babá. Não mantinha contato com seu meio ambiente e não tinha interesse por brinquedos, a não ser um interesse específico por trens, maçanetas e portas. A adaptação à realidade e as relações emocionais com o meio pareciam estar totalmente ausentes. A expressão de seus olhos e seu rosto era fixa, ausente e de desinteresse. Dick demonstrava grande insensibilidade à dor e não tinha a menor preocupação de ser consolado. Ele limitava-se a juntar alguns sons sem sentido e repetia constantemente determinados ruídos. Apresentava um vocabulário muito pobre e de forma incorreta quando falava. Ele havia aprendido as palavras mecanicamente. Era um número restrito de palavras que lhe permitiu formar frases elementares, mas não havia realmente entrado na linguagem. Klein observava que não se tratava apenas de uma incapacidade de se fazer entender. Na verdade, ele não tinha a mínima vontade de fazer isso. A mãe de Dick sentia nele uma forte atitude negativa que se expressava no fato de frequentemente fazer o oposto daquilo que se esperava dele. Ainda com relação à linguagem, Dick alterava palavras que em outros momentos ele pronunciava corretamente, bem como repetia algumas palavras mecanicamente. Dick estava encerrado num universo estranho e frio, terrivelmente negativo. Felizmente, 2 elementos positivos ligavam Dick à realidade dos outros seres humanos. Seu interesse e curiosidade por trens e estações, assim como pelas portas e maçanetas por seu abrir e fechar. Vamos fazer alguma colocação sobre os primeiros anos de Dick. O menino Dick, desde muito pequeno, viveu num ambiente muito pobre de amor. Não recebeu afeto, nem atenção de seus pais.
Sua mãe tentou amamentá-lo, mas não conseguiu, tendo persistido por semanas em meio à angústia. Foi um fracasso e Dick, por pouco, não morreu de inanição. Tinha 7 semanas quando se contratou uma babá que passou a lhe dar mamadeiras, que ele também recusava tomar, tendo sido obrigado a fazê-lo. Além disso, Dick sofria de problemas digestivos. O amor era estranhamente ausente nesta família. Não havia calor humano em torno de Dick. Nada de afeição da babá nem do pai, nem, sobretudo, de sua mãe, desamparada diante desse filho que ela pressentia anormal desde o nascimento. Um meio pobre de amor, relações profundamente perturbadas, sofrimentos corporais. Foi este o mundo hostil que Dick nasceu e no qual se debatia. Aos 5 meses, defecar e urinar era uma tortura para ele. Recusava também os alimentos sólidos, dificultando sua alimentação. Apesar de ter todos os cuidados, Dick não recebia amor de seus pais ou de sua babá. Aos 2 anos, este quadro começou a mudar, quando Dick teve uma babá mais carinhosa e foi morar um período grande com a sua avó, que era muito dedicada, tendo apresentado, então, melhoras. As melhoras do seu desenvolvimento, melhoras às censuras, um interesse um pouco maior pela comida, aprendeu a andar, pronunciar palavras novas e alguns hábitos de asseio. Porém, os defeitos fundamentais não tinham sido modificados. Nem mesmo as duas conseguiram pôr em marcha a ausente relação objetal. Importante frisar que, considerado doente por sua mãe e sendo subjetivado desta forma, no comecinho da vida, de que não teve chance de revelar-se como sujeito, antes das intervenções de Melanie Klein. Dick era visto como um doente e excluído. Para Klein, não havia dúvidas de que os comportamentos de Dick diferiam das crianças neuróticas. O quadro dele é o resultado do fracasso nas etapas iniciais do seu desenvolvimento. O ego de Dick havia cessado de desenvolver sua vida de fantasia, sua formação de símbolos e sua relação com a realidade. Aos 4 anos, foi flagrado se masturbando e repreendido pela babá, o que fez sentir medo e culpa. Farei alguns comentários sobre a análise de Dick aos 4 anos. Dick era incapaz de simbolizar, está paralisado, detido, e o objetivo da análise é fazer com que seja retomado esse processo de simbolização. Segundo Lacan, para surgir um sujeito, é necessário que o sistema psíquico seja submerso no sistema simbólico, e para que isso aconteça, vai depender da intermediação da mensagem do grande outro. No início da análise, Dick não consegue brincar. Isso era um obstáculo fundamental ao seu tratamento, a sua falta de interesse pelo ambiente e a ausência de relação simbólica com as coisas. Por conta dessa dificuldade, Klein teve que modificar sua técnica habitual e fez suas próprias interpretações à base do seu conhecimento geral. Na primeira sessão, Dick vai ao encontro da psicanalista com a babá. Não demonstra emoção ao se afastar da babá. Corre pela sala sem sentido, sem nenhum propósito e em volta da própria analista, que se sente como não existisse. Apresenta movimentos sem coordenação, com expressão fixa, ausente e sem interesse. Demonstra angústia e se esconde no canto da sala. Klein escolhe 2 itens, um trem grande e um trem pequeno, e os nomeia. Trem papai e trem Dick. Dick pega o trem pequeno e o empurra até a janela e diz: estação. Klein diz: a estação é mamãe. Dick está entrando na mamãe. Dick larga o trem e corre até o espaço formado pelas portas externas e internas do aposento. E fecha-se e diz: escuro, e corre. As portas externas e internas do aposento faziam como se tivesse um lugar que ele se fechava, se recolhia ali e era escuro. Repete esse ato com o trem várias vezes e Klein diz: está entrando na mamãe escura. Dick chama a babá e Klein diz: a babá já vem. Dick se havia detido em seu desenvolvimento. A semelhança dos trens de que tanto gostava, parecia estar abandonado na plataforma de uma estação
e haver renunciado a qualquer desejo de descoberta do mundo e de si mesmo. Nas sessões seguintes, chega e corre para o hall de entrada escuro com o trem e pergunta: a babá vem? Os dias passaram, sucederam-se as sessões. Ele gosta de encontrar a senhora Klein fiel no seu lugar. No consultório dela, era possível fazer muitas coisas: brincar, de comer ou de destruir. Quando se excedia, ele colocava o objeto que havia danificado no colo de Klein para protegê-lo. O mesmo ele fez numa ocasião, quando Klein apontava um lápis que ficou às raspinhas do lápis no colo. Ele foi limpar e disse: pobre Klein. De descoberta em descoberta, de emoção em emoção, a análise foi progredindo. Melanie Klein percebia as angústias ocultas que Dick sentia, e foi através do brincar que ele começou a exteriorizar essa angústia. O trem papai e o trem Dick foi o início da intervenção de Klein, e com isso o universo de Dick foi se ampliando. Melanie Klein trabalhou a questão da angústia devido aos sentimentos de Dick. A angústia se dá pelos sentimentos ambivalentes que Dick sentia pelos pais. Ao sentir ódio, Dick sofria pelo medo da retaliação. Ao mesmo tempo, ele não conseguia restabelecer uma relação afetiva com os pais. Chama Klein pela primeira vez na terceira sessão. Ao mesmo tempo, chama Klein pela primeira vez na terceira sessão. Pergunta pela babá. Começa a interessar-se pelas palavras reconfortantes, repetindo: a babá já vem. Pela primeira vez, observa brinquedos com interesse, evidenciando uma tendência agressiva com eles. Pega uma carroça com pedaços de madeira e diz: cortar. Klein lhe dá uma tesoura que ele não consegue usar. Olha para Klein, que responde o olhar, cortando os pedaços da madeira da carroça. Depois, ele joga a carroça e seu conteúdo numa gaveta e diz: foi embora. Klein diz: isso significa que está tirando fezes do corpo de sua mãe. Dick corre para o hall de entrada e arranha as portas com as unhas, expressando que identificava esse espaço entre as portas, com a carroça e ambos, com o corpo da mãe, o qual estava atacando. Ao final, acolhe a babá feliz. Na quarta sessão, chora quando a babá se retira e logo se acalma. Evitou o espaço entre as portas, o armário e o canto da sala, se interessando por outros brinquedos, empurrando para o lado da carroça danificada. Klein diz: a carroça danificada representa sua mãe. Dick leva a carroça e os pedaços de madeira para o espaço entre as portas. Seguindo a análise, Klein diz que ao tirar coisas, Dick expressava a expulsão do objeto danificado e do próprio sadismo que era projetado no mundo exterior. Klein supõe um alto grau de interpretação da realidade por parte de Dick, apesar de reconhecer o seu desligamento em relação a ela. Assim procedendo, a psicanalista cria um jogo simbólico a ser compartilhado com Dick, no qual Klein empresta as suas representações, visto que Dick não era capaz de criá-las. Klein pode, assim, acessar seu inconsciente, diminuindo as suas dificuldades e, assim, abrir um caminho para o desenvolvimento do seu ego. A consideração da angústia está no centro do tratamento. A angústia é motor, mas é também freio. Ora se trata de aliviá-la, ora de fazê-la emergir através de uma interpretação. Klein fazia a questão de instalar, construir a situação analítica, estabelecendo, segundo suas próprias palavras, contato com o inconsciente de Dick. Para isso, intervinha na angústia, de um lado, mobilizando-a pela interpretação, do outro, modificando as angústias mais profundas. O que fez Dick instaurar tal defesa? Klein, por suas experiências anteriores, concluiu que o interesse de Dick por trens, fechaduras e portas significavam que esses objetos representavam as entradas e saídas do corpo da mãe, enquanto as maçanetas e as portas correspondiam, as maçanetas das portas correspondiam ao pênis do pai e ao dele. Esse interesse tem uma origem comum, a penetração do pênis no corpo da mãe. O que sustentava esse interesse único em Dick era também o que paralisava nele a formação simbólica, por medo de represálias que sofria do pênis do pai. O desejo de agressão ao pênis do pai, imaginado no interior do ventre da mãe, voltava-se contra o próprio Dick. Ele teve que enfrentar um medo duplo, o do pênis do pai introjetado
que constituía um superior primitivo e maléfico, e de uma mãe vingativa, punindo-o por havê-lo roubado. Isso ocasionou uma angústia latente e incomensurável. A partir daí, foi obrigada a usar uma defesa excessiva e prematura, que consistia em bloquear qualquer agressividade de sua parte e em suspender qualquer elaboração de seu sadismo por medo de destruir os objetos e ser destruído por eles. Assim, Dick ficou impossibilitado de exprimir em fantasias a realidade sádica com o corpo materno, que constitui a primeira relação com o mundo externo. O mundo, para ele, ainda era um ventre cheio de objetos perigosos e inquietantes. Klein esclarece ainda que, para Dick, os ataques sádicos ao corpo da mãe eram não só seguidos de angústia, mas também de piedade, bem como de sentimento de que era preciso devolver o que tinha tirado. Dick não podia empenhar-se em condutas reparadoras, só podia proibir a si mesmo de aproximar-se da mãe. Dick tinha uma inibição excepcional do eu. Nele, de maneira aparentemente constitucional, o eu era incapaz de suportar a angústia. Daí ele se obrigado a utilizar uma defesa desproporcional e antecipada. Outro elemento também entrou em jogo, sua entrada prematura em atividade da fase genital do eu. As pulsões genitais causavam preocupação com relação a seu pênis, provocando o desenvolvimento precoce de culpa e dos mecanismos de reparação. Em resumo, 3 fatores foram decisivos da interrupção do desenvolvimento de Dick. Uma inibição excepcional do eu, incapaz de suportar a angústia e, como consequência disso, o desencadeamento de uma defesa excessiva. A entrada prematura em atividade das pulsões genitais e uma empatia excessivamente precoce. Aspecto fundamental era a precocidade dos problemas que atuam desde o primeiro ano de vida do bebê, em particular a do aparecimento do conflito edipiano e do superior. Klein situou o conflito edipiano no segundo semestre do primeiro ano de vida do bebê e constatou neste período o aparecimento de um superior precoce e feroz. Foi no texto intitulado A Importância da Formação de Símbolos no Desenvolvimento do Ego, onde foi relatada a análise de Dick, que essas ideias tornaram-se fundamentais, passando a permitir que ela compreendesse Dick e conduzisse sua análise. Para Klein, o sadismo começa por ocasião do desmame com o desejo canibalesco de devorar o seio, o que é uma consequência da frustração sofrida pelo bebê. A situação é ansiogênica porque no bebê a angústia é desencadeada pelo sadismo e porque ele imagina que as ações agressivas dirigidas a objetos se voltam contra ele. A angústia dessa fase pode ser esmagadora e paralisante, como no caso de Dick, ou construir um motor de investimento na realidade. No caso de Dick, a defesa prematura e excessiva do ego contra o sadismo impediu o estabelecimento da relação com a realidade e o desenvolvimento da fantasia. Consequentemente, a apropriação e exploração sádica do interior do corpo da mãe e do mundo ficaram detidas. Todo esse retraimento construiu a base da falta de afeto e da ansiedade. A dificuldade de alimentação de Dick, a gente poderia falar um pouquinho sobre a falta de afeto e de amor para essa criança. A gente pode observar na prática clínica e da experiência de vocês, que as crianças que não têm amor, as crianças que são carentes de afeto, essas crianças não querem se alimentar. Elas deixam de aceitar o alimento e não comer. Até as crianças que estão em UTI, as crianças prematuras, que apesar de se colocar sonda nasogástrica, parenteral, essas coisas, essas crianças não desenvolvem, elas não melhoram do quadro delas. Então, a falta de amor tem muito a ver com a negação à alimentação. Então, vemos ainda que a dificuldade de alimentação de Dick também poderia ser explicada pelas defesas contra seus impulsos destrutivos ao mastigar o alimento. Não podia manejar talheres e facas, também por defesa contra os impulsos sádicos dirigidos contra o corpo materno. Dick rompeu os laços com a realidade, refugiando-se no corpo vazio e escuro de sua mãe e afastando sua atenção
dos diversos objetos do mundo que representavam o conteúdo desse corpo, o pênis do pai, as fezes, e que, por serem agressivos, ele precisava se desfazer, como também dos seus excrementos. Klein menciona uma explicação para o quadro clínico de Dick, o fracasso nas etapas iniciais do desenvolvimento. Etapas essas dominadas pelo sadismo que se tornaria ativo em todas as fontes do prazer libidinal. De início, teríamos o desejo sádico oral de devorar o seio da mãe ou a própria mãe, de modo que o principal objetivo do indivíduo seria o de se apossar do conteúdo do corpo da mãe e destruí-la com todas as armas ao alcance do sadismo. É válido ressaltar que o corpo da mãe abriga vários conteúdos: o pênis do pai, incorporado à mãe durante o ato sexual, os excrementos, outras crianças, todos comestíveis. Klein não questiona a origem dessas fantasias das crianças, para ela é quase um dado biológico. Podemos entender essa mãe como uma personificação de tudo que existe no mundo externo. Para Klein, tal sadismo que vemos pode equivaler à descarga das excitações, dos afetos, enfim, a pulsão que mobiliza uma defesa do ego anterior ao recalque, portanto menos elaborada. Tal defesa implica a expulsão do sadismo e a destruição do objeto. Klein considera que o desejo de conhecimento surge na mesma época do sadismo e se concentra no corpo da mãe. As fantasias sádicas dirigidas contra o interior deste corpo constituem a primeira e mais básica relação com o mundo externo. Podemos ver em Dick ainda um esboço de imaginificação do mundo exterior, pronto a aflorar, quando ele consegue, por exemplo, identificar o trem como ele e o trem papai. É importante observar que é Klein que o impulsiona nesta tarefa. Após Klein situar o trem papai e o trem Dick, a criança se põe a brincar com esse trenzinho e diz a palavra estação. Segundo Lacan, Klein introduzia a verbalização em Dick, simbolizando, através do mito de piano, uma relação afetiva de um ser nomeado com o outro. Ao falar com Dick, mesmo que ele ignore sua presença, a psicanalista dá nome ao que participa do símbolo, porque pode ser imediatamente nomeado. Mas que para Dick só era até então realidade pura e simples. Dick é capaz de simbolizar a realidade à sua volta a partir deste núcleo, dessa pequena célula palpitante de simbolismo que lhe deu Melanie Klein. É o que se chama, em seguida, ter aberto as portas do seu inconsciente, segundo Lacan. Desse modo, se Melanie Klein acredita ter conseguido o acesso do inconsciente de Dick com suas interpretações, Lacan vai além ao afirmar que o que ela fez foi fundar o inconsciente de Dick. O inconsciente é o discurso do outro, segundo Lacan. Vamos ver um pouco da evolução do caso de Dick. Em questão de meses, o quadro de Dick teve uma melhora surpreendente. Melhora que pode ter sido favorecida por ele ter ido morar com sua avó, mais afetuosa aos 2 anos, e por ele ter trocado sua babá por uma mais amorosa. Dick começou a apresentar angústia, passando então a chamar Klein e depois a demonstrar que sentia falta da babá. Houve aumento de interesse por objetos e por palavras tranquilizadoras e uma transferência cada vez mais intensa com o analista. Dick passou a demonstrar interesse por ser compreendido e a usar seu vocabulário, mesmo que ainda pobre. Tornou-se afetuoso com sua mãe e a babá. Apareceram também indícios de uma atitude edípica normal com relação ao pai. Muitos dos problemas peculiares que se apresentavam demonstraram ser solucionados. Vamos ver, então, agora a questão do diagnóstico. No início de sua dificuldade no desenvolvimento, Dick foi diagnosticado por Dr. Forsyth como um caso de demência precoce, que o encaminhou para o tratamento com a psicanalista Melanie Klein. Dr. Forsyth elaborou o diagnóstico levando em conta apenas os sintomas e não o histórico, já que o traço fundamental no caso de Dick era a inibição do seu desenvolvimento e não regressão. Desde o início, Klein afirmou que não se tratava de uma criança neurótica, mas de um menino psicótico. Klein
concluiu sua análise sem propor um diagnóstico, mas chama atenção para a necessidade de que o conceito de esquizofrenia em particular e de que psicose em geral, tais como ocorrem na infância, deveria ser ampliado. Afirma que, se for feito dessa maneira, se justificará a sua classificação da enfermidade de Dick como esquizofrenia. A impossibilidade de Dick em simbolizar e fantasiar a realidade foi vista por Klein como uma manifestação de esquizofrenia. Vale ressaltar que o autismo, enquanto entidade, ainda não existia. O termo autismo surgiu com Bloyle, que assim designou um dos sintomas da esquizofrenia em 1911. Apenas em 1938, Leucane isolou, dentro do grupo maior de psicose infantis, uma nova categoria, com suas particularidades próprias, que, segundo ele, tinha características de uma síndrome, o autismo infantil precoce. Durante todo o século XX, houve uma série de discordâncias sobre as diferenças entre psicose infantil e autismo, que ocorreu mesmo entre psicanalistas de diferentes filiações. Hoje em dia, Dick é considerado por muitos especialistas um menino autista. A análise de Dick aconteceu entre o período de 1929 e 1946. Após sua análise com Melanie Klein, Dick foi tratado pela analista Beryl Stanford, que o achou inteligente, tagarela, mas ainda muito dividido. Possuía uma excelente memória e conhecimentos consideráveis no campo musical, do qual era apaixonado. Phyllis Grosskurt, biógrafa de Klein, reencontrou Dick quando ele tinha 50 anos. Pareceu-lhe simpático e meio infantil. Conseguira arranjar um emprego que não implicava uma atenção excessiva. Sabia que era Dick, porque Melanie Klein lia para ele as passagens que ele dizia respeito em seus artigos. Ele disse para Phyllis que gostava muito dela, que Klein o consolava e o tranquilizava quando ele chorava. E dizia-lhe, a vida não é tão ruim assim. Obrigada. Agora vamos seguir com o Bruno. Já ia chamar ele. Bruno. Bruno vai fazer as colocações a respeito do caso de com outros autores. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a Tereza, né, pela disposição muito boa, né, que vai me ajudar bastante, vou retomar vários pontos do que ela falou. Mas aí, para a gente começar, eu queria tratar de algumas considerações que a Melanie Klein faz no fim do seu artigo. Né? O artigo dela é um artigo curto, mas pode ser dividido em 3 partes. Né? Numa primeira, ela começa falando sobre o simbolismo em geral. Né? Na segunda, ela apresenta o caso em si. E na terceira, ela retoma e faz uma série de considerações. Um dos autores que se debruçou sobre a obra de Klein, e particularmente sobre o caso do Dick, se chama Jean-Michel Petot. Né? E Petot, a partir desse caso, a partir desse artigo, né, ele pôde identificar 8 teses, né, levantadas por Melanie Klein. E aí eu vou começar trabalhando essas teses um pouco, para depois a gente trazer outras questões. Então, Bruno, a primeira tese... Rapidinho, desculpa te interromper, mas a gente não está te vendo. Está sem imagem. Não. Tá vendo agora? Para mim ainda não. Tá não, Bruno. E pelo jeito tu tá, pelo que eu tô entendendo, tu tá aí com imagem, tu tá para aparecer. Agora foi. Agora. Apareceu? Agora tá bonito. Agora tá bonito na foto. Tá bom. Então a imagem foi boa mesmo. Então vamos lá. A primeira tese que o Petot levanta é exatamente essa que Tereza falou, de que a esquizofrenia é muito mais comum em crianças do que comumente se admite, né? E ela trazia algumas justificativas para isso, né? Ela dizia que havia uma tolerância do meio para com a patologia, isso quer dizer, principalmente nas crianças muito pequenas, comportamentos seriam considerados estranhos ou bizarros em crianças maiores ou adultos, né? A maioria das pessoas aceitaria ainda nessas crianças pequenas, isso
suportaria esse diagnóstico. E há uma falta de intuição e informação dos pais, né? E aí, lembrando que esse artigo, né, foi publicado em 1930, e de lá para cá a gente vê que os pais eles têm acesso a uma quantidade muito maior de informações, né? Isso, em parte, talvez explicasse esse aumento vertiginoso no número de casos chegando para atendimento, de suspeitas, de questionamentos sobre se a criança tem um quadro, né, de autismo mesmo. Já que, como a própria Teresa falou, a tendência hoje em dia é a gente considerar a DIC um caso de um autismo, né, um dos primeiros publicados. O segundo ponto, né, que ele ressalta a partir do trabalho de Klein é que o quadro clínico da psicose infantil ele é sui generis, né, ele é muito particular, e que é a partir de critérios de desenvolvimento e critérios lúdicos que o diagnóstico seria feito, né? E aí ela pontua, né, alguns elementos, algumas situações que fariam a gente suspeitar, né, que poderia se tratar de um caso de psicose infantil. E aí ela coloca uma fixação nos temas e brincadeiras, num estágio que deveria normalmente ser superado, né, sinais clínicos de retardo ou fechar-se para a realidade, uma absorção completa no brincar e na fantasia, um caráter extremo e irreal, né, da ferocidade e da bondade das personagens nas brincadeiras simbólicas, um caráter estereotipado e repetitivo dessas brincadeiras, né, ou uma ausência total de qualquer brincadeira e qualquer atividade. Então, esses seriam pontos que balizariam, né, relativos à questão lúdica, né, da ludicidade, do aspecto do jogo simbólico, e que, acoplados ou associados à consideração do desenvolvimento, permitiriam que a gente chegasse a esse diagnóstico, né? O terceiro ponto que ele coloca é que a classificação das psicoses infantis deveria ter como critério a natureza dos mecanismos de defesa atuantes, né? Então, ele diz que a insistência nas operações de defesa é o correlato, né, é o correspondente da insistência nas superposições dos estágios, né, estágio oral, estágio anal, estágio fálico, né, e no intrincamento de todos os meios de sadismo. Já que, como a própria Melanie Klein fala, a questão do sadismo ele vai sofrendo adições. Então, você tem um sadismo oral, que se associa a um sadismo anal, que se complementa com um sadismo muscular, uretral, né, e isso vai aumentando muito a possibilidade de expressão dessa agressividade, né, pela criança. E aí, ele comenta aqui, né, na consideração geral, que as psicoses em que predomina uma relação projetiva com o real, né, seriam de natureza paranoica, e aí falando das defesas, aquelas que são acompanhadas de um fechamento no universo de fantasia e lúdico, né, de uma fuga da realidade e de um bloqueio de qualquer interesse no mundo exterior, seriam de natureza esquizofrênica. Então, o ponto que ela coloca é sair muito mais da observação pura e simples do comportamento para repensar a defesa que está sendo utilizada. Um quarto ponto que ela coloca é que a psicose infantil assume frequentemente o disfarce de retardamento, né, de atraso no desenvolvimento. E aí o que ela comenta é que essa ansiedade psicótica, que seria a primeira, bloquearia na sua própria origem o desenvolvimento, tanto da relação afetiva quanto cognitiva com a realidade, né, que é o que a gente pode observar em Dick, né, por conta dessa angústia, dessa ansiedade muito grande, ele bloqueia o desenvolvimento e para de expressar tanto os afetos quanto de esse investimento cognitivo mesmo, né, no mundo externo. O quinto ponto colocado, né, a quinta tese, diz que as psicoses deficitárias procedem de uma perturbação no pensamento simbólico, né, e esse é um dos pontos centrais, né, tanto que está, inclusive, no próprio título do artigo. E aí, o que o Pitot comenta é que a originalidade da Melanie Klein reside no fato dela relacionar essa inaptidão de Dick em produzir um jogo simbólico com a inaptidão dele também em conservar e manejar corretamente os símbolos verbais, né? Utilizar as palavras no contexto apropriado, né? Utilizar as palavras que ele já aprendeu, né? Sendo que uma e outra perturbação remetem a uma distorção mais fundamental, né? Que seria essa perturbação, essa distorção da função da representação simbólica,
E o simbolismo aqui seria entendido como um processo, né, um processo libidinal e constitutivo do investimento do real, né, do real exterior e das operações subjetivas que a ele se refere, né, e envolveria tanto movimentos afetivos quanto operações cognitivas. A sexta tese, ela diz que a perturbação na atividade simbólica na psicose deficitária provém, em última análise, do conflito defensivo, né, que acaba sendo uma consequência de algumas teses anteriores. Ele comenta que, no caso do Dick, existe uma identificação com esse objeto atacado, né, e, em virtude disso, ele não pode suportar a própria agressividade, pois a formação reativa da compaixão, né, por essa identificação com esse objeto atacado, vem interditar qualquer manifestação sádica, no momento em que o sadismo está normalmente em seu apogeu, e deve encontrar meios de expressar-se. Para contrariar o sadismo, é necessário inibir qualquer atividade prática, bem como a vida de fantasia. Então, aí está o ponto nodal, né, que ela identifica a problemática do caso Dick. A sétima tese, que também está muito ligada às anteriores, e que de alguma forma é autoexplicativa, diz que a psicose infantil ela comporta uma ansiedade dissimulada, porém esmagadora. Né? Essa ansiedade que ela não consegue ter expressão, que ela paralisa o desenvolvimento, mas que, como a gente pode observar, à medida que ela foi liberada durante o trabalho de análise, ela vem uma quantidade, uma intensidade muito elevada. Por fim, a última, a oitava tese, diz que na verdade, ela é uma tese um pouco diferente das outras, mas eu acho que particularmente interessante. Ela diz que a neurose infantil, né, ela seria um conjunto de defesas contra um núcleo psicótico subjacente, né? E aí o que aconteceria? Inteiramente suscitada pelas exigências da luta contra as ansiedades arcaicas, típicas dos primeiros estágios do Édipo, né, esse Édipo primitivo, que a própria Teresa ressaltou. Os mecanismos obsessivos tentam reduzi-las, acionando procedimentos mais evoluídos, menos sádicos e menos violentos, que as defesas próprias aos primeiros estágios do desenvolvimento. Se esses processos malogram, né, se eles não surtem efeito, eles se congelam e se consolidam numa neurose estruturada, cuja formação traduz a intensidade das ansiedades arcaicas e, portanto, do sadismo primário. Nesse sentido, a neurose obsessiva estruturada da criança pequena, ela não seria propriamente uma neurose, seria um tipo de estado limite, né, um estado borderline, não comportando a possibilidade de abordar francamente e elaborar completamente um édipo clássico. Então, a partir desses 8 pontos, né, levantados por Pitot, eu acho que a gente pode fazer mais algumas considerações. Né? Assim, inicialmente, né, eu retomo essa questão da consideração diagnóstica. Nunca é demais lembrar que o relato do caso, né, do caso Dick, foi publicado em 1930, portanto, 13 anos antes da publicação do artigo de Kanner e 14 anos antes do artigo da monografia de Asperger, né? E quando Dick é avaliado por esse psiquiatra, né, ele recebe o diagnóstico de esquizofrenia infantil, né, de demência precoce, que era um nome antigo, né, para o grupo das esquizofrenias, né? E Klein, ela parece concordar com essa avaliação, embora ela ressalte que há singularidades, né? Ele fala que o Dick não apresentava uma regressão propriamente dita do seu desenvolvimento, mas que apresentava antes disso uma inibição, né? Uma inibição do desenvolvimento. Ou ela ainda coloca a possibilidade, ele pode ter até apresentado uma regressão, mas como ele estava no estágio tão inicial do desenvolvimento, a gente não seria capaz de perceber. Isso, então, acabaria não tendo muita diferença nesse sentido. Outro ponto que é bom ressaltar, né, é que muito pouco é dito sobre nós, sobre as relações de Dick, né, em particular as relações familiares dele. Né? A gente sabe que quem levava continuamente a criança às sessões era a babá, né, e que, ao menos no princípio, essa criança ela não demonstrava nenhum incômodo em se separar da babá, ou se aproximar de uma pessoa estranha, como a própria Melanie Klein, né? Aliás, essa ausência da manifestação de ansiedade ou angústia, né, frente a situações ou pessoas estranhas, ela é patente e ela tem esse papel central no texto todo, né? Além disso, ao que tudo indica,
o Dick, ele teve um tipo de evolução, né, um tipo de evolução clínica muito característica do autismo, né, de acordo com o que diz o próprio Jean-Claude Maleval, né. Ele conseguiu um emprego, ele conseguiu ampliar um pouco seu leque de interesses, né, tem algumas limitações, mas ele conseguiu, digamos assim, de uma certa forma, passar de um autismo clássico, muito mais próximo daquele autismo de Kanner, para um autismo mais desenvolvido, muito mais semelhante àquele apresentado por Asperger. E ainda, retomando essa questão de que, para o próprio Petou, né, citando Klein, né, a esquizofrenia, e aí eu coloco aqui a questão do autismo, né, pelo que a gente consideraria hoje, seria muito mais comum nas crianças do que se admite, né? E provavelmente, se a gente considerar o boom de casos de autismo nessas últimas décadas, ela estava certa, né? Um outro ponto que acho particularmente interessante quando ela traz, quando a própria Melanie Klein traz, né, é que, por um lado, ela coloca a dificuldade em se perceber essa sintomatologia na infância, e, por outro, ela coloca que, em alguns casos, a própria criança percebe a estranheza do seu comportamento e ela se esforça para esconder isso durante a infância. Então, de alguma forma, isso acaba passando despercebido por alguns anos, né, desde que a criança não seja forçada a situações além daquela que ela aparentemente está funcionando bem. Um outro ponto ainda, né, reforçando o que a própria Teresa disse, que foi dito antes, né, é o quanto o quadro de Dick diferia, né, das crianças neuróticas atendidas por ela, né. Haveria inicialmente essa ausência de ansiedade manifesta, né, uma pobreza no simbolismo, uma pobreza na vida de fantasia, e essa ausência do brincar, né, que são muito marcantes. E aí há um questionamento, né, se esse quadro, se essa apresentação, ela se basearia numa diferença de intensidade das pulsões, quer dizer, essa criança que apresenta um quadro mais grave, ela apresentaria pulsões mais fortes que acabariam desestruturando a mais, ou por uma utilização de mecanismos de defesa diferentes, né? Embora ela não chegue a escolher nenhuma das duas posições, no artigo ela discorre muito mais sobre essa última posição, sobre a forma de se utilizar certos mecanismos de defesa, né? E os mecanismos de defesa identificados pela própria Melanie Klein, né, a projeção, a clivagem, a incorporação, a reparação, eles pareciam ser mecanismos de defesa muito mais primitivos do que, por exemplo, o recalque, né, que poderia ser apresentado em crianças um pouco mais velhas ou um pouco mais estruturadas. Né? Outro ponto interessante, né, só para ressaltar mais uma vez esses pontos, é essa questão do atraso no desenvolvimento de Dick, né? Como a própria Teresa falou, ele tinha 4 anos quando do início dos atendimentos, mas, segundo Klein, né, e o próprio Lacan questiona como é que ela chegou a isso, mas ela coloca que ele tinha um desenvolvimento característico de uma criança de 12 a 15 meses. Mas, surpreendentemente, né, ela relaciona tal atraso a um desenvolvimento prematuro do eu, né, e a uma entrada em ação igualmente precoce desses impulsos genitais. Então, de certa forma, a Anne Klein traz para o centro da problemática envolvendo o que a gente consideraria hoje o autismo, a questão do atraso no desenvolvimento. Né, aquilo que muitas vezes o profissional acaba colocando ou considerando como uma questão meramente orgânica, né, ele tem um atraso porque ele teve algum problema, né, ela traz para o centro da questão que o atraso é um fator central. Né, o atraso vai indicar essa paralisação no desenvolvimento do eu. E aqui eu queria só fazer um breve intervalo, porque a Melanie Klein ela trabalha pensando esses estágios iniciais do desenvolvimento de acordo com o que havia sugerido já pelo Carl Abraham em 1924. Então, ele coloca que haveriam 6 estágios de desenvolvimento, né, libidinal, digamos assim. Existiria um estágio inicial, oral, envolvendo sucção, um segundo, que seria oral canibalisco, um sádico anal primitivo, né, que a gente chama de retentivo, um sádico anal primitivo posterior, que seria expulsivo,
um genital inicial, que ele corresponderia à fase fálica, e um genital final, que é o genital propriamente dito, né? E cada um desses envolveria um tipo de relação com um objeto diferente e um tipo de condição psicopatológica que estaria associada a uma fixação num desses estágios, né? É uma coisa mais ou menos clássica, né, dentro da psicanálise. E dessa forma ela concebe esses sadismos oral, né, anal, uretral, muscular, que eles vão se sucedendo e vão se somando uns aos outros, né? E aí, entretanto, né, em todos esses momentos iniciais do desenvolvimento, a relação dessas pulsões com os objetos parciais, né, também segue as ideias de Abraham. Então, assim, até um ponto que ele ressalta é que a presença da ansiedade, né, seria indicativa já da presença de uma relação de objeto. Então, a ansiedade diz muito a respeito dessa relação com o mundo, né? Mas, para a própria Melanie Klein, haveria desde o princípio alguns processos de clivagem, em que os objetos bons e proporcionadores de prazer seriam interiorizados, né? E aí ela segue muito de perto algumas ideias freudianas, né? Enquanto que aqueles maus seriam projetados para o mundo exterior, né? E o pequeno sujeito ele se esforçaria, então, para destruir esses objetos prejudiciais com os meios de que dispõe. Seria mordendo, queimando com a sua urina, atacando com suas fezes. Todavia, né, poderia, né, dentro dessa perspectiva desse bebê, né, haver uma retaliação por parte desses objetos. Eles se tornam ansiógenos, eles se tornam objetos provocadores de ansiedade, né? E o bebê ele deslocaria essas identificações iniciais para novos objetos, né? E aí é de uma forma muito análoga à forma como Freud coloca a questão da projeção na fobia. Tá? Por exemplo, aquela criança que tem medo do pai e projeta esse medo num objeto externo, num objeto outro, que seria o cavalo, né? Então, assim, ela coloca isso como o fundamento do surgimento do simbolismo, né? A criança se depara com um objeto promovedor de angústia, e aí ela identifica com um outro objeto, esse objeto novo também se torna provocador de angústia, e esse processo vai seguindo sucessivamente, dessa forma, né? Então, através dessas identificações, dessa equação simbólica primitiva, e aí eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Sugerir o simbolismo tal como descrito pela nossa autora, né? O que as pulsões genitais trazem de novo a esse contexto, e aí, se vocês lembrarem, ela fala que no caso de que houve uma ativação, houve uma entrada em cena muito precoce, né, dessas pulsões genitais. Então, o que as pulsões genitais trazem de novo é a percepção, né, e o relacionamento com objetos totais. A partir daí, a criança se depara com aquela ideia de que o objeto gratificante, o objeto que dá prazer, e o objeto odiado, eles eram o mesmo, né? Então, isso traz como consequência o sentimento de culpa, né, a busca de reparação e o surgimento da capacidade de amar por meio da libido. Mas o que acontece é que, como isso foi desperto muito cedo, no caso do Dick, ele fica paralisado, exatamente porque ele descobre que ele estava agredindo um objeto de amor e se identifica com esse objeto. Então, ele encontra uma dificuldade de expressar esse sadismo, de expressar essa agressividade. Ele não consegue mastigar objetos, ele não consegue fazer uma série de coisas que serviriam como expressão do sadismo ou da agressão, né, nessa faixa etária. E aí, o próprio Petor, né, eu trago uma outra citação dele, que ele traz dois conceitos de Hannah Siegel, né, que é uma autora, uma discípula de Melanie Klein, que podem ajudar a ilustrar um pouco essa ideia da relação entre a equação simbólica, o simbolismo, né, no desenvolvimento da criança. Então, ele coloca que a equação simbólica ela é uma forma arcaica de ligação entre duas representações. Ela acompanha a sua confusão pura e simples. Não há nenhuma distância possível entre os dois termos equacionados. No símbolo propriamente dito, né, no simbolismo, em contrapartida, duas representações são simultaneamente relacionadas de tal forma que uma possa ter o valor da outra, sendo nitidamente separadas, claramente reconhecidas como distintas. Então, graças à significação simbólica dos objetos, eles podem servir para sublimações,
Desse modo, um sujeito normal pode sublimar fantasias e tendências masturbatórias tocando o violino com virtuosismo, encontrando nessa atividade uma grande satisfação. Então, esse seria o uso do simbolismo. Por outro lado, o psicótico não pode fazer outro tanto, pois corresponderia para ele a masturbar-se em público. Ele não é capaz de manejar símbolos, mas permanece atolado nas equivalências ou equações simbólicas. E aí ela coloca 3 momentos, 3 momentos sucessivos nesse processo de identificação simbólica. Haveria um momento inicial das equivalências simbólicas entre os objetos parciais, que é a equação simbólica que a gente já conhece a partir de Freud, que é a equação entre fezes, seios, pênis, bebês, que a própria Melanie Klein achava que era alguma coisa herdada filogeneticamente. Teria uma explicação muito clara para isso. Um segundo ponto seria a equivalência entre os objetos libidinais ou ansiógenos e os objetos físicos, Seria aquele segundo ponto que a gente comentou, na projeção pelo medo desse objeto introjetado, Pelo medo ele começa a projetar em objetos novos e ampliar o seu contato com a realidade. E, por último, seria o terceiro ponto, uma equivalência entre os objetos físicos, Seria uma identificação desses objetos com o corpo da mãe, Seria aqueles vários momentos em que a própria Melanie Klein ressalta: você está querendo entrar na sua mãe, você está tirando fezes da barriga da sua mãe, Então, assim, essa identificação seria um tipo de identificação com partes do corpo, dessa mãe, ou com parte do conteúdo que ela acredita, que ele fantasia existir dentro do corpo dela. Então, no caso de Dick, voltando um pouco, a Melanie Klein supõe que a entrada em ação precoce desses impulsos genitais tenham impedido de expressar sua agressividade, mordendo, mastigado, etc., e angústia, o que bloqueou simultaneamente tanto o desenvolvimento do simbolismo quanto da fantasia. A intervenção de Klein com os trens de brinquedos e a sua interpretação das reações da criança permitiram a liberação da ansiedade e a retomada do processo de simbolização. Percebam que, atrelada a isso, a psicanalista austríaca ela traz a pulsão de saber. Não se trata só de ter uma liberação no número no número de palavras, por exemplo, que ele vai utilizar, mas ele aumenta muito o espectro de interesses dele. Ela ressalta muito esse aspecto de que há uma liberação dessa pulsão de prazer, e que isso se apresenta após as intervenções iniciais, quando Dick, além de aumentar o seu vocabulário e empregar frases nos seus contextos adequados, passa a aumentar seu leque de interesses. Só um instantinho, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo contigo. Então, a gente percebe que, a partir do que foi exposto, que a riqueza das contribuições kleinianas ainda é enorme e guarda pontos extremamente importantes para a reflexão sobre o atendimento de casos graves em bebês e crianças pequenas. Obrigado. Bruno, muito obrigada. Você trouxe aí muitas questões bem interessantes e importantes. Tereza também. Agora a gente poderia abrir para as discussões. Alguém teria alguma questão para estar trazendo, para estar fazendo alguma contribuição? Quem não quiser falar, se não quiser, pode colocar no chat também. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá me ouvindo, Bruno? Bruno, tá me ouvindo? Estou sim, Maquiné, que eu estava com o microfone desligado. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse autor ou autora tinha... como é o nome mesmo desse autor ou autora? Jean-Michel Petot.
Jean-Michel Petot, P-E-T. P-E-T-O-T. Ele escreveu 2 livros sobre Melanie Klein, 2 livros muito bons, por sinal. Jean-Michel Petot, P-E-T-O-T. Vem cá, ele reforça, pelo que eu entendi, não sei se está... Ele reforça a tese de que esse caso seria de uma esquizofrenia, né? Pois é, Petot, ele coloca, embora ele cite Kahneman em vários momentos, ele não questiona esse diagnóstico de esquizofrenia, né? Ele coloca como se fosse realmente um quadro de esquizofrenia, de psicose e tal. E, na verdade, a gente tem muito pouco dado no caso para poder fazer uma distinção entre autismo e psicose, né? Eu, particularmente, acho que é autismo por causa do modo como ele se situa, desse desprendimento, né? Mas, assim, a gente não tem dado o suficiente para afirmar, bater o martelo, com certeza. Bater o martelo, porque existe aquela história de que ele não era amado, a coisa parte daí, né? E que, aos 4 anos, vai para uma análise com Melanie Klein. Melanie Klein tem todo aquele universo dela, teórico, né? De angústias primitivas, daquelas cisões, né? Esquizoparanoide, etc, etc. Bom, enfim. Mas também a gente não tem muitos dados sobre como ele se comporta enquanto adulto. Eu não sei se nesse livro parece que é uma austríaca, né, que fala dele enquanto adulto. Ele conseguiu algum sucesso, um emprego, etc, etc. Se fosse uma psicose, eu pergunto, se fosse uma psicose, chegaria aí, ele adaptado, trabalhando, tendo uma vida simples dentro dos limites dele, mas tendo uma vida social e produtiva. Aí eu penso na questão do Maleval, que diz que o autismo evolui para o autismo. Eu estava pensando da mesma forma, Maquiné. No próprio livro da Phyllis Ross Curve, que ela é a biógrafa da Melanie Klein, ela fala pouco sobre Dick, né? Então ela comenta essa história de que o Dick, por exemplo, levou a segunda analista dele para assistir uma ópera, que ele entendia muito bem de música, que teve algumas aulas a respeito disso, né? Que ele lia Charles Dickens com uma certa frequência, que ele tinha uma memória muito boa, né? E ela dá alguns outros dados, por exemplo, ela diz que Dick foi atendido, né, como a própria Teresa ressaltou, acho que até 1946, embora tenha passado 3 anos sem atendimento, acho que de 41 a 44, acredito por conta da Segunda Guerra, das dificuldades realmente. E aí parece que ele apresentou uma piora e retornou para ela, né? E depois ele passou para essa segunda analista, onde ficou mais uns 3 anos sendo acompanhado. Mas a gente não tem, por exemplo, o artigo foi feito com base nos 6 primeiros meses de acompanhamento de Dick. A gente não sabe, por exemplo, como foi a evolução nos anos seguintes, que seria muito interessante para nós que trabalhamos com autismo, né? A gente vê, por exemplo, que ela consegue um resultado muito bom, muito rápido, mas eu não sei até que ponto isso se manteve depois, ou como ela foi conduzindo, né, subsequentemente. E as conclusões que ela tira, né? Mas tudo bem. Agora, eu achei importante que você tenha trazido esse autor, o Jean-Michel Petot. Por quê? Porque ele reforça a tese de Melanie Klein e se ouve pouco sobre isso, né? Um autor que reforce. Existe sempre as contestações. Eu achei importante essa sua escolha, né, de trazer um autor que corrobora os pontos de vista dela. Mas a gente fica naquela situação de que contestar esse pessoal todo, né, e a própria Melanie Klein fica complicado. Então, mas aí, mesmo sem querer complicar, querer comprar confusão, eu acho que ainda eu tenho mais simpatia pelo que diz Maleval, sabe? Bom, mas tudo bem. Aí outra coisa que a gente tem que levar em consideração,
o que foi dito por você e também por Tereza, é que naquela época, né, o termo autismo, inclusive, né, tendo saído da psiquiatria, ele vai sendo entendido, tudo que aparecer fora de uma neurose pode ser psicose, né, a psicose infantil, etc, etc. Então, não havia muito elemento, não, para se opor na época ao que seria psicose, né? Psicose e autismo. Mas é isso. É um caso que a cada vez que eu escuto falar dele, ele me parece insolúvel. Eu acho que ele vale muito mais pelas reflexões sobre, Sim. enfim, que ele traz, do que a gente tentar fechar a questão da Tentar diagnóstica. fechar, eu acho que sim. Eu acho que concordo com você. Bom, é só isso por enquanto. Obrigada, Bruno. Nada, Obrigada, TT. Alguém mais gostaria de fazer algum questionamento? Vou falar um pouco, né, sobre o que achou. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. É uma hora para a gente recordar esse caso complexo, né? E ter um pouco, pelo relato de Tereza, a gente lembrar mais do caso, e pela a discussão que Bruno trouxe no sentido de apoiar as teses de Melanie Klein. Né? Eu acho que foi legal desse jeito. Eu pensei que Guinho ia falar, mexendo aí. Mestre Guinho, gostaria, discípulo sempre. Eu queria agradecer muito a Tereza e a Bruno pela clareza um assunto tão denso, né? Mas assim, entrou como melodia, eu diria, nos nossos ouvidos. Muito obrigado a vocês. E queria trazer para vocês dois uma interrogação, né? Duas interrogações relacionadas que eu tenho carregado dentro de mim, que são as seguintes. Primeiro, a questão da definição de uma estrutura na infância. E a segunda é a possibilidade de se ver o autismo, né, aparentemente tão distinto das estruturas apresentadas até agora, o autismo como a quarta estrutura. Então, gostaria de ouvir de Tereza e de Bruno como é que vocês veem essa questão. A definição de uma estrutura na infância e a possibilidade de se ver o autismo como uma quarta estrutura. Não estou ouvindo, Tereza. Obrigado, Tereza, no seu microfone. Não, estou ouvindo, não estou ouvindo. Tá ligado. Será que alguém não desligou aí? Agora estou ouvindo. Tá ouvindo agora? Sim, sim. Você estava falando do ar. Veja, um dos entraves dos estudos sobre psicose e autismo, eu acho, é a disputa diagnóstica. Entende? O autista do neurologista é o mesmo autista do psicanalista e assim vai. Então, existe essa disputa. Agora, com relação, assim, eu diria a psicose, o que a gente tem que ver é que a psicose, o que a mãe articula, não supõe que o significante que estaria do lado dela
também estaria presente do lado do seu filho. Há um saber, há um grande outro, mas há apenas o da mãe. Com relação à psicose, seria mais ou menos isso, né? Agora, com relação ao autismo, o que se apresenta é a importância da mãe de fazer uma hipótese de uma demanda do seu filho. Então, aquele filho, como o próprio Dick, ele era um menino considerado pela mãe doente, então era um menino que foi escanteado. Ele é como se ele não existisse. Então, levou todo esse comportamento dele também. Entende? Agora, com relação à quarta estrutura, eu deixo aí para Bruno falar. Eu concordo, né, com muito do que Teresa disse. Eu acho que isso é uma questão bastante problemática, né, principalmente porque os primeiros sinais, os primeiros sintomas de autismo, eles já aparecem muito cedo, né, e, por um lado, a gente tem essa questão de descobrir um risco, de tentar intervir rápido e tal, né, eu acho que a gente, de uma maneira geral, tende a falar que não existiria uma estrutura na infância, a própria questão da abertura e tal. Mas, de uma maneira geral, os casos mais graves são mais difíceis da gente conseguir que não, assim, os casos que se encontram mais comprometidos na infância, dificilmente eles vão se tornar adultos que não tenham algo de autismo, né? O próprio Maleval, eu acho que se baseia nisso, quando ele vai falar que há a possibilidade de uma estrutura autística, né? Que mesmo aquelas pessoas que são adultos, que só receberam tratamento e tal, né, elas permanecem com algum traço, com alguma coisa nelas, né, que remete a essa questão do autismo, né? A própria forma de se relacionar com o mundo mesmo, de se colocar, né? Então, eu acho que isso não é uma questão que esteja totalmente fechada ainda. Antônio, eu também me questiono muito a respeito disso, né? Até que ponto a gente considera que não há estrutura ou até que ponto a gente pode dizer, não, aqui realmente, né, tem um caso de autismo e o que a gente vai fazer a partir daí, né? Por outro lado, né, embora a gente fale, a gente tenda a dizer que o autismo, né, é uma condição grave, que a gente tem que intervir rápido, né, há pessoas que são autistas, enfim, adolescentes e adultos, que não necessariamente elas são mais infelizes ou têm um sofrimento maior do que outros que são neuróticos, né? Então, acho que a gente, talvez, em alguns momentos, a gente precise repensar um pouco isso daí, né? Eu acredito que é esclarecido, né, o que Gui perguntou, mas eu acho que são questões que eu também me coloco, né? Não sei se alguém quer também participar da discussão e se colocar de uma forma diferente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Tereza. Ô, Bruno, essa história da quarta estrutura, como pelo menos eu acho que os representantes disso é Zalinsky, né? Que sugere quarta estrutura. Aí e tem muita gente que é contra, mas eu pensei nisso, não sei se estou dizendo mais uma provável besteira, é que as estruturas criadas anteriormente, né, neurose, psicose e perversão, são estruturas que foram criadas numa época, a partir de dados clínicos, sobretudo na psicanálise, e que todas essas três estruturas foram associadas a modo de um funcionar psíquico. O autismo também, mas só que esse autismo ele deriva de outro quadro nosológico, que é a esquizofrenia como retirada. Autismo era
um elemento de esquizofrenia, foi tirado como para ser uma entidade. E muita coisa tem sido dita, inclusive sobre a possibilidade de uma intervenção do neurodesenvolvimento sobre esta estrutura. Né? Tem sido dito muita coisa a esse respeito. Então, seria, por isso, a dificuldade de se aceitar uma nova estrutura, porque as anteriores foram baseadas apenas nas questões psíquicas, e essa psíquica mais neurológica, ou porque não é apenas esse esforço de definir, de aceitar uma estrutura, entendeu? Porque aí existe um certo depois de conseguir o estabelecimento dessas 3 estruturas outras, aceitar uma que faça recurso também a esse aspecto neurológico. Eu, às vezes, fico me perguntando se a briga não seria muito por isto, sabe? Também não sei se isso tem, que eu estou dizendo, tem a ver. Eu pensei nisso a partir agora da questão de Guinho, da sua resposta, que nada está fechado. Acho que também não está fechado, mas a oposição a essa 4ª estrutura teria a ver com isso, teria a ver com, digamos, uma rebeldia ao que foi já proposto pela psicanálise clássica. Então, eu não sei. O que é que tu pensas? E Teresa, o que é que pensa também? Falou, Teresa? Está desligado teu microfone. Estou ouvindo, não. Também não. Está ouvindo? Sim, agora sim. Olhe, pode falar, Bruno, porque eu perdi um pouco do que Maquiné estava falando, porque chegaram pessoas aqui em casa. Aí eu perdi. Tudo bem. Maquiné, eu não conheço muito a elaboração do Jerusalinski sobre a questão da 4ª estrutura, né? O Jean-Claude Malleval, ele quando ele propõe uma 4ª estrutura, ele faz uma série de embasamentos, né? Um deles é aquele que você falou, que o autismo evolui para o autismo, né? Existem determinados mecanismos utilizados pelos autistas, aquilo que Elisângela falou no seminário, a produção de grande outro de síntese, de né, são muito do autismo em si. Com relação a questão de desenvolvimento de ciência, eu acho que isso não é coisa da adoção. Acho que todas as categorias, né, psicopatológicas, hoje em dia, elas têm que ter necessariamente um confronto da neurociência. Só que, quando foram elaborar o DSM-5, uma das linhas era a descomposição. Então, assim, vários pesquisadores achavam que o conceito de psicose ele ainda era um conceito vago que não muito, né? Ele foi mantido ainda no DSM-5, mas é bem possível que nas próximas versões a ideia de psicose, né, venha a ser abolida e substituída por outras coisas, né? Na esquizofrenia é uma tendência cada vez maior em você falar de um quadro positivo e um quadro negativo, né, baseado tanto no quadro clínico quanto em estudos, né, de epigenética, estudos diversos. Então, assim, eu acho que Ei, não estou vendo nada. Ei, parei de ouvir. Ouviu agora? Assim. Pronto, o que eu acredito é que o autismo seja só um campo em que essa mobilização, né, essa discussão, esses embates da neurociência, ele seja exposto, ele seja mais evidente, né, do que em outras áreas, por exemplo, com relação à esquizofrenia, com relação ao transtorno bipolar,
né? Mas eu acho que é alguma coisa que perpassa a psicopatologia como um todo hoje em dia, né? A própria proposição, por exemplo, de que se produz um RDoC, né, já vem promover uma alteração enorme no modo como a gente vai conceber os transtornos hoje em dia, né? Se isso for para frente. Eu tô assim, é uma questão que às vezes me vem à cabeça, mas eu não sei, eu penso nisso. No caso da esquizofrenia, como é que, da esquizofrenia, o que é que eles querem com o próximo DSM? Fazer o quê? Dizer que alguma coisa assim que está no ar, ou que está na pessoa, ou que está no psiquismo, o que é que eles querem fazer com a esquizofrenia? Bom, a esquizofrenia e Confusão os transtornos mentais, de maneira geral, tem uma tendência cada vez maior a serem reduzidos à categoria biológica. Biológica, não, está danado. Esse pessoal tem que ler o projeto com bastante atenção, porque quando havia aquele artigo que Freud escreveu, que só 40 anos depois foi publicado, né? Então, ele lançou uma série de aspectos da teoria dele que com o passar do tempo, que se resumia naqueles neurônios Phi, Psi, ômega, né? E ele tinha tudo isso daí. Mas depois, quando ele evolui na teoria dele, depois voltar de onde ele estava, do que ele diz anos mais à frente, não cabe mais naquele projeto. Então, quer dizer, esse pessoal precisa, então, pensar um pouco, não é, nisso daí. É certo que deve existir, eu acho que a gente não pode se fechar só em psicanálise. Existe, porque a psicanálise tem seu objeto de estudo, seu campo. Mas isso não impede que a gente possa ir buscar de outro campo uma associação e uma tentativa de compreensão. Então, esse pessoal do DSM-5, ou 6, ou 7, sei lá qual é que vai vir ainda, né? É muito, muito louco. Muito louco. Mas fazer o quê, né? Pronto, Bruno, é isso mesmo. É isso só. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Olha, eu gostaria de falar rapidinho. É pena que eu não pude chegar antes, estava em aula, e consegui negociar com os alunos para sair um pouquinho antes, que é até 12h30, né? E quanto a essa questão da quarta estrutura, eu conversei muito isso com algumas pessoas, inclusive com Marie Christine também, e todos eles acham que isso é uma coisa que não tem fundamento teórico, porque se a gente pegar as tranças que Angela Vorcaro traz e que Marie também traz, para você fazer um Noble Romeu, você vai pegar 3 fios, que é a neurose, a psicose e a perversão. Dentro desses 3 fios é que você vai enodar e que, então, aí dentro você vai ter a questão do santo homem, a questão que é aquela presilha que vai segurar essas estruturas. Então, é como se o autismo pudesse surgir em qualquer estrutura. Não é assim, é como a questão da drogadição, que antes se pensava que era só na perversão, depois se viu que não, que em qualquer estrutura pode surgir a drogadição. Bom, eu não sei se também para mim ainda é uma questão, e se vocês pudessem colaborar com isso aí, eu iria gostar de ouvir. Luiz, os nós Borromeu, quando você faz a trança, é a trança colorida que representa o imaginário. O simbólico e o real, né? Que cai, real, simbólico, imaginário. Essa é a do simbólico que cai
que cai. É incrível. Se você faz uma trança de um jeito, se você trança de uma forma diferente, a primeira trançagem é o real sobre o simbólico. Se você já começa errado daí, vai dando errado, passa. E não se faz aí depois estádio do espelho, não sei o que lá. Mas é o simbólico que cai aí. Eu não sei se Não, que é o mais prejudicado. Eu não sei, isso não sei, ainda precisamos ver essa veja, questão aí, olha, muito seriamente. o Maquiné, Hum, nesse último livro de Cristine, esse pequeno que ela tem sobre as sei, psicoses, preto e branco, ela explica super bem essas tranças. mas Inclusive, não é. no grupo de estudo, a gente fez essas tranças e vimos que na psicose, esse vai ficar fora o simbólico. No autismo, vai ficar fora o imaginário. É muito interessante. Experimenta para tu O ver. imaginário, no coisa, o simbólico, tá certo. Mas isso daí eu fiz aquelas tranças e apresentei até no Preô. Foi, eu lembro. Mas é Então, porque. mas eu acho ainda, quando eu volto a ler sobre esse assunto, eu acho que os nós podem dar resposta. Mas quando eu enveredo por outros campos, realmente aí começam as dúvidas, que só isso explicaria. Aham, É aquela história, a gente está discutindo sobre questões abertas e ninguém tem posições claro. fechadas, né? É. E eu acho que é sempre. A gente está sempre aberto para aprender, né? Porque aí, quando você pensa assim, a criança autista tem dificuldade com o imaginário, a brincadeirinha É, do tudo. Ela faz de tem conta, dificuldade, né? De fazer de do faz de conta. conta. É. É, Então, leva tudo no concreto, digamos assim. Né? Na psicose, as normas sociais, né? O simbólico está fora. é, A psicose também como a perversão também já tem outro é. não enodamento. É uma loucura. Tem horas que eu digo, é isso mesmo, vou me acalmar, é isso mesmo. Mas tem hora que eu digo, não é somente isso, não. Muitos pontos, né, para a gente discutir. Quem sabe a gente depois marca um momento para falar só sobre essa questão dos nós, né? E aí a gente pode discutir bastante sobre isso. Gostaríamos, né, de agradecer a Bruno e a Tereza, né, pelas apresentações e também de agradecer pela participação de todos vocês e convidar novamente para que vocês estejam junto conosco no próximo encontro, que vai ser dia 7 de novembro, com Silvia e Aninha. E aí a gente, né, estaremos aguardando vocês, ok? Bom final de semana e muito, muito obrigada. Tá bom, tchau. Tchau. Tchau.